Deus de ternura e fidelidade, que conheces os segredos do nosso coração, acolhe-nos neste momento de estudo e oração. Abre-nos a tua presença e concede-nos luz para compreender, humildade para acolher, e coragem para viver o que aprendermos. Ensina-nos a interceder com compaixão e a cuidar uns dos outros com delicadeza e firmeza. Que a tua paz cure as nossas feridas e faça florescer em nós a esperança. Amém. Há dores que não se veem, ainda assim, pesam como montanhas. O coração ferido pode bater silenciosamente no peito de uma pessoa que sorri, trabalha e cumprimenta, mas que, por dentro, carrega um cansaço antigo, lembranças incômodas e palavras que nunca foram ditas. Em muitos momentos da vida, a ferida nasce de perdas inevitáveis, de rupturas inesperadas, de traumas, de injustiças ou de pequenas negligências que, repetidas, tornam-se um grande vazio. Curar o coração ferido não é apagar a história, nem negar a realidade da dor. É dar a ela um sentido que não paralise, mas que ensine, transforme e abra espaço para um novo florescer. Nesse itinerário, a intercessão e o cuidado se revelam duas forças irmãs. Uma eleva o outro diante de Deus com perseverança e ternura, a outra se traduz em gestos concretos, presença, escuta e compromisso com o bem. Para que esse caminho seja acessível a todos, é preciso reconhecê-lo como universal. Ninguém está imune à experiência de ser ferido, independente do tempo e das circunstâncias, todos somos chamados a ser, de alguma forma, intercessores e cuidadores. A ferida de uma criança que perdeu um avô, a de um adulto enfrentando o desemprego, a de uma mulher traída, a de um profissional esgotado após longos turnos de trabalho, a de um idoso que se percebe só diante de mudanças rápidas, a de um cuidador sobrecarregado, a de quem passa por uma enfermidade prolongada, a de quem lidou com o impacto de uma tragédia coletiva. Cada realidade pede uma resposta respeitosa e paciente. A intercessão, nesse contexto, é um modo de amar que acredita que o sofrimento do outro importa e que a nossa voz unida ao clamor dele pode abrir caminhos de consolação e sentido. O cuidado, por sua vez, corporifica a intercessão, convertendo a oração em toque de realidade. Um copo de água, um ouvido atento, um silêncio acolhedor, um encaminhamento responsável, uma palavra precisa, um gesto de justiça. Curar o coração ferido pede uma postura interior de honestidade. A dor que negamos retorna por outros caminhos. A que encaramos com serenidade e apoio encontra, mais cedo ou mais tarde, uma passagem para se tornar sabedoria. Essa honestidade começa por nomear o que se sente: medo, raiva, culpa, vergonha, tristeza, confusão, desalento. Nomear não é fixar-se na dor, é localizá-la para que a esperança saiba por onde começar. Ao mesmo tempo, é necessário distinguir que esta reflexão, por mais ampla e bem intencionada que seja, não substitui o acompanhamento de profissionais qualificados quando a situação assim o exige. Há feridas que pedem psicoterapia, tratamento médico, aconselhamento jurídico, proteção social, redes de apoio específicas. Saber interceder e cuidar também é reconhecer limites e responsabilidades, integrando a fé com o uso sábio dos recursos disponíveis. A intercessão, como prática, tem dois movimentos fundamentais: o de acolher o outro no coração e o de apresentá-lo a Deus com confiança. Acolher no coração significa recordar a história daquele por quem oramos, considerá-la com respeito e compaixão, sem julgamentos precipitados, e fazer um lugar interior onde o nome do outro não é mero som, mas presença. Apresentar a Deus é confiar que há um bem maior que nos precede, que nos sustenta e que pode agir onde nossos braços não alcançam. É uma atitude de humildade. Ao interceder, reconhecemos nossa pequenez e a grandeza do amor que nos envolve. E, na medida em que essa intercessão se torna perseverante, ela nos educa. Aprendemos a ver o outro com mais delicadeza, a ouvir sem ansiedade, a falar quando convém e a silenciar quando é o melhor. O cuidado, por sua vez, traduz-se em práticas que sustentam a vida no cotidiano. O coração ferido precisa de tempo e de condições para tornar-se inteiro novamente. Quem cuida, cuida de tempos e de condições. Às vezes, a melhor forma de cuidar é reduzir o ruído. Menos exigência ao redor de quem sofre, menos opiniões apressadas, menos comparações. Outras vezes, cuidar é oferecer estrutura, uma rotina simples, alimentos nutritivos, sono regular, pequenos passeios, um espaço limpo e seguro, tarefas divididas, informação de qualidade. Em outros momentos, cuidar é promover vínculos, aproximar pessoas de confiança, fortalecer a presença da família, a participação na comunidade, a inserção em grupos de apoio, a prática de rituais que nutrem a alma. E há, ainda, um cuidado que é da ordem da justiça. Reparar feridas implica, muitas vezes,
reconhecer responsabilidades, pedir perdão, restituir o que foi perdido, interromper ciclos de abuso, denunciar o que é nocivo, proteger vulneráveis. Há um paralelo fértil entre o que acontece no corpo e o que se passa no coração. Na cicatrização física, há fases que se sobrepõem: inflamação, limpeza, reconstrução, remodelação. Primeiro, o corpo percebe a agressão e concentra energia no local. Depois, remove o que impede a regeneração. Então, constrói tecido novo. Por fim, organiza esse tecido para que volte a exercer sua função. O coração ferido, guardadas as diferenças, pede um trajeto semelhante. No início, há um calor de sentimentos, sinais de alerta e dor que não se pode ignorar. Em seguida, há uma necessidade de limpeza: chorar, falar, escrever, rezar, ser escutado, afastar o que reabre a ferida. Então, chega o tempo de reconstrução: retomar hábitos, nutrir-se de beleza, formular novos entendimentos, aprender. Por fim, vem a remodelação: a história ganha outra forma, a marca permanece, mas não governa a vida. Em cada uma dessas etapas, a intercessão oferece respiro e direção, e o cuidado cria as condições para a cura prosseguir. No terreno da intercessão, muitas tradições espirituais apresentam uma sabedoria antiga. A oração que parece pequena aos nossos olhos pode mover territórios inteiros no interior de quem sofre. Há preces nascidas do silêncio, sussurradas no coração, há lamentos que sobem como pergunta honesta, a gratidão que brota no meio da noite, a súplica insistente que não desiste, a contemplação que devolve o olhar para o essencial. A intercessão madura costuma caminhar por 4 veredas: louvar o bem que não falha, reconhecer com humildade a própria fragilidade, agradecer os sinais de vida que já existem e pedir, com confiança, o que se necessita. Nessa ordem ou em outra, o decisivo é a postura: reverência, verdade, gratidão, esperança. E tudo isso, sustentado pelo cuidado: a mão que segura a outra, a presença que não pressiona, a disponibilidade que não invade. Ajuda muito considerar alguns cenários para a concretude deste caminho. Pensemos em Ana, que atravessa um luto ambíguo após uma separação dolorosa. A intercessão por Ana consiste em apresentá-la diariamente a Deus, pedindo consolação e clareza, e em guardar seu nome em momentos simples do dia, como ao acender uma vela ou durante uma breve pausa no trabalho. O cuidado por Ana se manifesta em visitas discretas, em preparar uma refeição, em acompanhá-la na primeira consulta com a terapeuta, em combinar uma caminhada semanal, em lembrar datas sensíveis. Em outra situação, João enfrenta a exaustão do trabalho e a sensação de fracasso após um projeto interrompido. Interceder por João é pedir que ele reencontre sentido e dignidade, que recupere o descanso e a coragem. Cuidar de João pode significar organizar turnos mais equilibrados, ajudá-lo a redefinir metas, incentivá-lo a uma rotina de sono, oferecer um espaço seguro onde ele possa dizer o que sente sem medo de julgamento. Em um terceiro cenário, Maria convive com uma doença crônica que altera a dinâmica da família. A intercessão por Maria sustenta a paciência e a perseverança. O cuidado inclui aprender sobre a doença, respeitar limites, distribuir tarefas, criar momentos de beleza no cotidiano. Esses exemplos mostram que interceder e cuidar pedem coordenação delicada entre coração, mente e mãos. Pesquisas na área de saúde e psicologia sugerem que o apoio social consistente diminui o risco de depressão, melhora a adesão a tratamentos e acelera a recuperação após eventos adversos. Estudos sobre práticas contemplativas indicam benefícios na regulação do estresse, como redução de indicadores fisiológicos de tensão, além de impactos positivos na percepção de sentido e na capacidade de enfrentamento. Esses dados não esgotam a experiência humana da dor e da cura, mas confirmam que não estamos desamparados quando nos aproximamos uns dos outros com presença e quando alimentamos o espírito com oração. Há também um lugar essencial para o perdão, tema delicado, por vezes, mal compreendido. Perdoar não é esquecer, negar ou minimizar a ofensa, é decidir-se por um futuro que não se define pelo mal que aconteceu. O perdão pode ser um processo longo, com idas e vindas, e nem sempre é possível ou prudente manter os mesmos vínculos depois de certos acontecimentos. Interceder por quem precisa perdoar é pedir liberdade interior. Cuidar de quem perdoa é assegurar que limites saudáveis sejam preservados, que a justiça seja buscada quando necessária e que a pessoa tenha suporte ao longo do caminho. Em alguns casos, a intercessão precisa incluir o clamor por justiça e verdade, sem as quais a paz se torna frágil ou ilusória. No cotidiano, palavras têm poder de ferir e de curar. O coração ferido costuma estar atento ao tom, às pausas, às entrelinhas. Cuidar da linguagem é, portanto,
um gesto terapêutico. Em vez de frases que diminuem a dor, como isso não é nada ou já passou, convém adotar expressões que validem e abram espaço, como sinto muito pelo que você está vivendo, sua dor é importante, posso estar aqui com você, você não precisa se apressar, vamos dar um passo de cada vez. Também é prudente reconhecer quando o silêncio é mais curativo do que qualquer conselho. A intercessão, por sua natureza, treina-nos nessa linguagem do essencial. Quem ora com fidelidade aprende a economizar palavras para que elas sejam inteiras quando necessário. É igualmente importante cuidar de quem cuida. O desgaste emocional e físico pode transformar-se em exaustão, e o zelo pode converter-se, sem perceber, em controle ou impaciência. O cuidador precisa de descanso, de troca, de escuta, de momentos de leveza e de limites claros. A intercessão pelos cuidadores sustenta sua lucidez. O cuidado por eles organiza sua rotina e redistribui responsabilidades. Quando o cuidado é partilhado, torna-se menos sobrecarregado e mais sustentável. Comunidades e famílias que se revezam, que conversam abertamente sobre suas capacidades e limites e que assumem juntos o compromisso com a pessoa ferida, tendem a obter melhores resultados e a evitar conflitos. A jornada da cura requer, ainda, uma espiritualidade do tempo. A ansiedade por resultados imediatos é uma forma de violência contra processos que precisam de maturação. Interceder com constância, sem exigir prazos, e cuidar com paciência, sem confundir paciência com omissão, é um equilíbrio fino. Ajuda a estabelecer ritmos simples, uma breve oração ao despertar entregando o dia e quem sofre, uma pausa no meio da tarde dedicando um minuto de silêncio, uma revisão à noite, agradecendo o que foi possível e pedindo luz para o que ficou por fazer. No campo do cuidado, ritmos igualmente simples, planejar a semana com tarefas distribuídas, reservar horários para lazer e convivência, garantir um tempo de qualidade para o sono, praticar atividade física compatível, manter consultas e tratamentos. Esses hábitos pequenos se somam, ao longo de semanas e meses, constroem uma base sólida para a cura. Para quem atravessa a dor, uma pergunta costuma surgir: como saber se estou progredindo? Nem sempre a resposta aparece como ausência de dor. Muitas vezes, ela se revela como aumento de liberdade. Progresso pode significar conseguir nomear o que se sente sem se desfazer, retomar atividades significativas, estabelecer limites, pedir ajuda com mais naturalidade, recuperar a capacidade de apreciar o que é belo, experimentar momentos de paz em meio às tempestades. A intercessão pode ser, aqui, um instrumento de discernimento. Ao orar, percebemos com mais clareza o que nos inquieta, o que nos anima, por onde caminhar. E o cuidado, ao fornecer estrutura concreta, torna o progresso mais visível. Registros simples, como anotar noites de sono, refeições, conversas significativas, passos dados, podem revelar um desenho de avanço que, no dia a dia, não se percebe. Há um aspecto da cura que envolve memórias. Nem toda lembrança se apaga, mas muitas podem ser ressignificadas. Isso exige segurança, a presença de alguém confiável, um contexto terapêutico quando necessário, um espaço sagrado de oração onde se pode apresentar a Deus cenas difíceis com a certeza de que Ele nos vê com amor. A intercessão por quem trabalha memórias dolorosas pede delicadeza e discrição. O cuidado inclui assegurar que a pessoa não atravesse essas águas sozinha e que tenha apoio se surgirem reações intensas. O objetivo não é reviver a dor, mas integrá-la ao tecido da vida de modo que ela perca o poder de definir a identidade da pessoa. Em meio a tudo isso, a gratidão pode parecer deslocada, mas tem um papel terapêutico. A gratidão não nega a dor, ela a contextualiza. Ao reconhecer pequenos sinais de bem no meio da luta, uma conversa que fez bem, uma noite um pouco mais tranquila, uma mensagem amiga, um gesto inesperado, um insight durante a oração, o coração expande sua capacidade de ver. E ver de modo mais amplo é sempre um passo de cura. Interceder com gratidão transforma o tom da nossa súplica. Cuidar com gratidão muda a qualidade da nossa presença. A gratidão nos torna menos ansiosos, mais atentos, mais disponíveis. Há também a necessidade de esperança realista. Esperança realista não é conformismo, nem fantasia. É um olhar que leva em conta as limitações do tempo presente, mesmo assim, escolhe construir. Ela acolhe a possibilidade de milagres, mas também se compromete com o simples e o possível. O telefonema que não foi feito, a consulta que precisa ser marcada, a conversa franca, a caminhada ao sol, a água que se bebe, a oração que se faz, a carta que se escreve. Interceder com esperança realista é pedir a graça de fazer hoje o bem que é possível. Cuidar com esperança realista é organizar-se para que esse bem aconteça.
Em algum momento, o coração ferido começará a perceber que já não é apenas ferido, é também aprendiz e mestre. A dor que se transforma em compaixão abre novos sentidos. Pessoas que foram cuidadas tornam-se, com frequência, cuidadoras atentas. Quem recebeu intercessão passa a interceder por outros com mais vigor e sensibilidade. Esse movimento não acontece por obrigação, mas como fruto espontâneo de uma vida que floresce de novo. É um sinal de maturidade ver-se parte de uma corrente de cuidado e oração que nos antecede e que seguirá depois de nós. Para tornar esse caminho tangível, é útil propor um plano simples para 90 dias, adaptável às circunstâncias e capacidades de cada pessoa. Nos primeiros 30 dias, o foco recai sobre acolher e estabilizar, interceder diariamente por 2 ou 3 nomes, por breves minutos, nomeando a dor e pedindo consolação, cuidar do básico do corpo com rotina de sono, alimentação e movimento, reduzir estímulos que agravam a ferida, como excesso de notícias ou conversas tóxicas, registrar, em uma linha por dia, algo que ajudou. Nos 30 dias seguintes, integrar-se construção e aprendizagem, interceder acrescentando gratidão por pequenos sinais de avanço, cuidar promovendo conexões significativas, como participar de um grupo, retomar um hobby, marcar uma consulta pendente, revisar limites e agenda, protegendo o que nutre a vida, acompanhar, com mais consciência, respostas do corpo e do espírito. Nos últimos 30 dias, consolidar e partilhar, interceder incluindo outros que sofrem de modo semelhante, alargando o coração, cuidar oferecendo tempo ou recursos a alguém, de forma prudente, revisar a trajetória, percebendo que mudou, celebrar discretamente, com um gesto simbólico de esperança, como plantar algo, escrever uma carta de gratidão ou realizar um pequeno serviço em favor de alguém. Esse plano não é rígido, é uma orientação que respeita ritmos e singularidades. Ao longo desse percurso, 3 atitudes sintetizam a intercessão e o cuidado: presença, humildade e perseverança. Presença significa estar, com todo o ser, no agora do outro, sem distrações, agendas ocultas ou pressa. Humildade é reconhecer que não somos salvadores, que também temos feridas, e que Deus, fonte de todo o bem, age para além do que vemos. Perseverança é não desanimar diante de avanços discretos ou aparentes retrocessos, mantendo o compromisso com a oração e com os gestos concretos, porque o amor amadurece no tempo. Finalmente, convém recordar que todo o coração, por mais ferido que esteja, guarda uma potência de bem. Em ambientes onde se pratica intercessão e cuidado, essa potência encontra espaço para emergir. O olhar recupera brilho, a voz encontra outro tom, as mãos reencontram utilidade, a mente descobre novas perguntas, a vida readquire sentido. Não se trata de idealizar a existência, trata-se de confiar que o amor é capaz de, pacientemente, reinventar possibilidades. Com essa confiança, cada um pode, hoje, dar um pequeno passo, escolher um nome para interceder, oferecer um gesto concreto de cuidado, dizer uma palavra que cure, pedir ajuda, estabelecer um limite, praticar uma gratidão, fazer uma pausa para respirar. Pequenos passos, somados, mudam destinos. Que esta reflexão se torne caminho de prática. Que a intercessão afine os nossos sentidos para o que o outro realmente precisa, e que o cuidado nos torne artesãos da vida nas miudezas de cada dia. E, quando for difícil, que não nos falte a lembrança de que não caminhamos sós. Há uma presença que nos atravessa e sustenta, há uma rede de pessoas, perto e longe, cujo bem depende também do nosso sim cotidiano ao amor. Nessa trama, cada oração sussurrada, cada gesto discreto, cada decisão sensata, cada lágrima acolhida, cada sorriso partilhado, compõe o tecido da cura que desejamos para nós e para o mundo. Senhor da vida e da esperança, Tu que conheces pelo nome cada ferida que nos habita, inclina-te sobre nós nesta hora. Recebe no Teu coração as dores que mal sabemos expressar e as histórias que carregamos com cuidado e temor. Dá-nos a graça de interceder com fé, não por obrigação, mas por amor, e ensina-nos a cuidar com mãos firmes e coração manso. Se nossos olhos se cansaram de chorar, sê Tu o descanso. Se nossas forças se esgotaram, sê Tu a fortaleza. Se nos faltar caminho, sê Tu a direção. Toma, em Tuas mãos, aqueles que agora lembramos em silêncio, e derrama sobre eles a Tua paz, que não se explica, mas sustenta. Concede-nos humildade para reconhecer o que não podemos fazer, prudência para buscar ajuda quando necessário e coragem para dar o passo que nos cabe hoje. Cura, Senhor, as memórias que nos paralisam, transforma a dor em sabedoria, o medo em confiança, a culpa em reconciliação, a solidão em comunhão. Que a Tua luz visite nossas casas, nossos trabalhos, nossos estudos, nossos leitos, nossos caminhos.
E que, ao final de cada dia, possamos dizer: fizemos o que era possível com amor, e o restante confiamos a Ti. Assim te pedimos, no silêncio que conhece o Teu nome e na esperança que Te reconhece em todas as coisas. Amém.